Hoje, finalmente, esse casal vai contar a história do nosso casamento. É isso aí, pessoal. Então solta a vinheta. Bom, para começar a contar essa história, eu preciso de voltar lá no começo, quando eu conheci a Camila. Na verdade, eu já conhecia ela, mas eu não tinha contato com ela. E eu sempre achei ela muito linda. Que fofinho! Então, eu tinha que achar uma maneira de chegar até ela. E uma vez, no Facebook, eu mandei uma mensagem no Messenger dela, com várias letras assim, tudo nada a ver. E ela falou assim, oi, tudo bem? E eu continuei, mandei um monte de letra nada a ver. Porque a minha tática era fingir que uma prima minha, uma priminha minha, tinha mandado uma mensagem sem querer pra ela e aí poder puxar a conversa com ela. E aconteceu dessa maneira. Eu mandei aquela mensagem toda sem pé nem cabeça, cheia de letra assim, e ela falou, oi, tudo bem? E aí eu falei, nossa, desculpa, a minha priminha pegou meu celular aqui e acabou mandando uma mensagem. Me desculpa, foi sem querer e tal. Maior desculpa do mundo. E aí a gente começou a conversar. E eu lembro que nesse dia a gente conversou de vários assuntos. Ela tava no final da faculdade dela, ela tava mó preocupada com TCC, todas as matérias que precisava de entregar. E a gente bateu um longo papo esse dia, conversando bastante e tal. E no decorrer daqueles outros dias, a gente continuou conversando, até que finalmente a gente conseguiu se encontrar um dia, para conversar pessoalmente. É isso mesmo, pessoal. Ele mandou várias letrinhas engraçadas. Eu lembro que a primeira eu mandei, oi, tudo bem? E aí ele continuou mandando, aí eu só mandei uma interrogação. Aí por fim, como ele falou, a gente continuou a conversa, foi super bacana e teve o primeiro encontro. Só que eu não caí muito nessa não. No começo, desde o começo eu achei bem estranho ele ter vindo falar comigo daquela maneira. E aí no primeiro encontro eu confessei isso pra ele. Aí ele também confessou que na verdade foi um pretexto e ele usou como a priminha dele pra conseguir falar comigo. Depois disso a gente foi conversando cada vez mais, até que a gente viu que tinha muitos pontos em comum e finalmente a gente decidiu namorar. Nessa época eu morava em Minas ainda, eu tinha um negócio próprio que eu tinha aberto lá, tava até dando bastante certo, mas eu não me sentia realizado naquilo, sabe? Tipo, eu não gostava de fazer aquilo, apesar daquilo me dar um retorno bacana. E eu fiquei pedindo a Deus um direcionamento de como eu poderia resolver essa situação, porque eu me sentia muito limitado profissionalmente, eu não me sentia realizado. Até que surgiu a oportunidade de eu vir para São Paulo para trabalhar numa empresa que eu já conhecia, o pessoal e tal. E aí realmente eu vim e participei de uma reunião aqui, onde a vaga era realmente o que eu estava buscando, eu tinha interesse na vaga. Enfim, eu comecei a trabalhar aqui, foi muito bom porque eu consegui dar um up na minha vida profissional, mas tinha a parte difícil que era deixar a Camila em Minas e me mudar pra cá. Foi um tempo muito difícil, namorar à distância, pra quem passa por isso, a gente sabe que não é fácil, exige muito um do outro, em questão de estar presente, em questão de financeiro e diversas outras coisas, mas ainda no meio de tanta dificuldade, eu tinha muita paz que Deus sempre faz o melhor. E essa distância eu acredito que só fez com que a gente acelerasse os planos de Deus para nossa vida. De fato, a distância ela amadureceu muito o nosso relacionamento, porque nós começamos a ver que mesmo com a distância a gente não abria mão um do outro, mesmo com as dificuldades a gente queria cada vez mais ficar mais perto um do outro, e isso foi caminhando de uma maneira muito natural e muito incrível. E a gente começou a falar de casar, porque a única solução para isso seria a gente casar e a Camila vir para São Paulo, porque eu não iria voltar para Minas. Eu já estava me estabilizando um pouco mais aqui no meu emprego e tal, e eu via uma oportunidade de crescimento aqui em São Paulo. Então eu falei para ela que seria ótimo a gente resolver a nossa vida, casar e ela vir embora para São Paulo. É isso mesmo, pessoal. Quando nós cogitamos sobre o casamento, eu confesso que me deu muito frio na barriga, porque eu sou formada em esteticista e eu já tinha meu consultório no local onde eu morava, então eu já tinha toda a minha clientela. Então quando eu pensava na possibilidade de ter que abrir mão de tudo, me dava um frio na barriga. Mas às vezes é necessário para conseguir algo a gente ter que abrir mão de outra coisa. É verdade, o novo sempre traz um frio na barriga, mas é transformador. Exatamente. Mas para que isso acontecesse, a gente teve que caminhar debaixo de muita oração, proteção de Deus. E eu acho que o casal, ele tem que estar na mesma frequência, na mesma intensidade, porque a gente teve que sentar e conversar sobre essa distância e ter que dividir um pouquinho. Eu lembro que na época ele tinha que ir 2 finais de semana, eu tive que vir um. Ambos têm que ceder para que isso dê certo.
É verdade, nessa época o consultório da Camila demandava muito dela, ela tinha que ficar lá aos finais de semana, que era quando ela atendia mais pacientes. Então eu acabava que tinha que ir muito mais vezes que ela vir para São Paulo. Mas isso nunca foi problema, porque a vontade da gente estar junto era muito maior do que qualquer distância e qualquer dificuldade pra gente viajar. É isso mesmo, pessoal. Já aconteceu dele viajar 300 quilômetros no bate-volta só pra poder me ver. Já aconteceu de eu sair de madrugada e chegar pra trabalhar, pra poder estar com ele mais um pouco. Exige muito, mas vale muito a pena esse esforço. Vale muito a pena. Nessa época que a gente estava mais maduro na ideia do casamento, a gente conversava muito sobre isso, mas pra casar, de fato, a gente só tinha vontade. Mas mesmo assim, a gente caminhou acreditando nos sobrenaturais que iriam acontecer. E eu tinha um grande sonho, que eu acho que é a maioria das mulheres, de entrar de noiva e de ver o meu esposo no altar. Mas até então a gente, como disse ele, a gente só tinha vontade mesmo. E aí a gente começou nesse planejamento. Foi difícil, porque nessa época eu não tinha um salário tão bom e os gastos da gente se ver aos finais de semana, isso pesava um pouco também. Então a gente ficava naquela dificuldade. Ou a gente se via, ou a gente parava de se ver um tempo para economizar uma grana e casar. Mas as duas situações eram difíceis. A gente tinha que tomar uma decisão. E aí nesse período a gente teve que tomar muitas decisões e caminhar em cima de passos de fé. Só que como a gente não tinha muitas condições, a gente começou a pesquisar, a fazer acontecer. E a gente queria muito casar na cidade onde eu morava, onde tá os familiares, os amigos. E começamos a caminhar em cima desse sonho. De fato, eu comecei a ir atrás de vestido, atrás de docinhos e buffet. A gente tava planejando tudo do jeitinho que a gente sempre sonhou. Dando passos de fé, porque a gente não tinha os recursos para executar esse sonho. Nisso a gente começou a juntar um pouco de dinheiro, o que dava na época, e nós começamos a dar passos de fé realmente. A gente conseguiu fechar a decoração, conseguiu achar um buffet que daria para fazer o nosso casamento, mas não tinha a grana à vista. Então a gente começou a tentar pagar parcelado isso. Eu lembro que na época eu cheguei a assinar alguns contratos, eu cheguei a dar entrada no meu vestido de noiva, fiquei encantada. A gente viu tudo, na verdade só tava faltando mesmo, era convidar e terminar a lista de casamento. E a grana, até então a gente não sabia de como ia pagar, mas a gente tava acreditando que o casamento era o sonho do coração de Deus e a gente ia dar tudo certo. E nessa época a gente estava já super empolgado com tudo que a gente estava vendo, tudo que a gente estava sonhando e planejando, até que eu ouvi algo de Deus que eu fiquei muito confrontado. Eu ouvia Deus falar claramente que aquele momento não era o momento pra gente casar. E mais difícil que eu ouvir isso de Deus era falar que eu tava ouvindo isso pra Camila. Eu não sabia como passar isso pra ela. E um dia eu fui pra Minas, eu lembro claramente desse dia. A gente sentou e a gente tava conversando e eu falei, olha, eu preciso te contar uma coisa que eu tô ouvindo de Deus. Pode parecer muito louco, mas eu tô ouvindo claramente que agora não é a hora. E ela já tinha fechado o vestido, a gente já tinha dado entrada na decoração, foi bem difícil. Pessoal, foi muito difícil. Quando ele contou, eu via o mundo caindo em cima de mim. Eu falei, meu Deus, como assim? Era como se tivesse me dado doce tomado de mim. Porque eu vi tudo de muito pertinho, a decoração, imaginando, sonhando com cada detalhe. Falei, tava tão perto, né, da gente realizar esse grande sonho. Quando ele contou, eu comecei a chorar muito, muito. Só que eu sempre tive muita confiança no tempo de Deus. Então, assim, eu chorei, senti muito, mas eu tive muita paz, porque se ele, que é o meu futuro esposo, na época era o meu futuro esposo, estava ouvindo de Deus, quem sou eu pra falar que tá tudo errado? Sabe, a gente acompanha alguns casais e o que a gente sempre aconselha para esses casais, vocês precisam estar com a visão alinhada. Se os dois estão completamente alinhados no propósito de vida deles, quando um ouvir alguma coisa, o outro vai saber entender que aquilo é verdade. Se você tem esse alinhamento, você confia plenamente no que o seu parceiro está ouvindo de Deus. E isso pode indicar uma direção para vocês caminharem e a velocidade que vocês caminham. É verdade, pessoal. Tanto que depois daquele dia eu chorei bastante, mas a gente teve muita paz. Isso fez com que a gente ficasse mais intenso nas nossas orações, para tentar ouvir de Deus qual seria o tempo, qual seria o lugar, como que Ele gostaria. Porque Ele quer realizar o sonho do nosso coração. Eu sabia que Deus queria me ver entrando de noiva. E pode ter certeza, valeu muito a pena a gente ter esperado. Aí nós continuamos caminhando, orando, pedindo direcionamento de Deus e nós ficamos tentando achar outras alternativas para realizar esse sonho.
A gente chegou até a cogitar a possibilidade de a gente casar num restaurante, receber a bênção e cada um pagava o seu. Porque de fato, o que eu sentia que estava mais difícil era o financeiro. A gente ia assumir um compromisso muito alto e talvez a gente não ia conseguir arcar com aquele compromisso. É verdade, pessoal. E eu não queria mesmo, nem ele, a gente casar e ficar devendo. Então eu preferia, tanto eu quanto ele, entramos num acordo que a gente preferia a bênção e tudo bem. Casasse e estaria tudo bem com Deus e não precisaria ter festa. Mas lá no fundinho a gente queria muito realizar esse sonho, só que a gente não tinha saída, parecia não ter alternativa, mas no fim deu tudo certo. É verdade. Nós decidimos esperar um pouco mais, principalmente porque não adiantaria, mesmo que a gente conseguisse pagar todo o casamento, a gente não teria aonde morar, a gente não teria os móveis. Então, assim, realmente não tinha como a gente fazer aquilo naquele momento. Aí nós demos um passo para trás para dar 2 para frente. A gente continuou conversando sobre os planos e sonhos e tudo que a gente tentava estava muito distante da nossa realidade, até que a gente sentou e finalmente fizemos um acordo. Vamos casar somente no cartório e tá bom, a gente vai lá, casa no cartório, o pastor vai lá, dá uma bênção pra gente e a gente vai ser feliz da vida. A grana que a gente conseguir juntar, a gente mobília a nossa casa e é isso. Paciência, vamos fazer o que está ao nosso alcance de fazer. É verdade, até porque nós estávamos em São Paulo, o aluguel aqui não é barato e para alocar algo a gente precisava ou de fiador ou de cheque calção, então a gente começou a focar mais nisso, no dinheiro do cheque calção, porque nossos fiadores eram todos de Minas. É engraçado que nessa época parecia que a gente tinha achado uma solução de casar só no cartório, mas a gente não estava plenamente feliz, sabe? Parece que estava faltando algo. E a gente de fato queria o casamento, a gente queria realizar esse grande sonho. Não que o cartório não fosse a realização, mas a gente queria muito poder realizar isso da maneira que a gente idealizava. E no meio dessa tribulação toda, muita dificuldade, eu tive que começar a procurar apartamento, um lugar bacana pra gente morar e tal, tentando procurar algo que estava dentro do meu orçamento, mas que fosse algo que trouxesse uma qualidade de vida pra gente. Pessoal, eu acho que isso é muito importante pro casal, ainda que seja muito difícil, peça pra Deus, Ele vai preparar o melhor lugar, porque é muito importante que a gente pelo menos se sinta à vontade na nossa casa. Eu lembro que começou uma temporada muito difícil, mas muito difícil, gente. Tudo que a gente tentava dava errado, tudo, literalmente tudo. Tanto que teve um dia que eu e o Dudu, a gente sentou pra conversar e tivemos a conversa mais difícil das nossas vidas. Eu lembro que um dia nós dois olhamos um para o outro e falamos assim, olha, eu te amo muito, mas eu acho que esse casamento não é do agrado de Deus. E como eu te amo tanto, mas eu amo muito Jesus, então eu estou disposta a abrir mão se não for do agrado dele. Então, pra gente continuar caminhando nesse sonho, eu preciso de uma confirmação de Deus. Sabe de uma coisa? Às vezes quando a gente está rodeado de problemas e tribulações, a gente precisa de calar as vozes e ouvir a única voz, Jesus. É Ele que vai trazer a revelação completa do que Ele quer para a nossa vida. Muitas vezes quando a gente está atribulado, cheio de coisas, a gente não consegue prestar atenção no que Deus está falando, porque Ele nunca para de falar, é nós que paramos de ouvir. Muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz dele porque tem muito barulho em volta. E esse barulho todo começou a confundir eu e a Camila se era do agrado de Deus esse casamento. Então a dica que a gente dá, quando tiver muita tribulação, cala todas as vozes e ouve a única voz que importa, Deus. É verdade, pessoal. E em meio a tanta tribulação e tanta dificuldade, eu de fato não estava conseguindo ouvir a Deus e começou a ter muita confusão. E eu lembro que nesse dia que a gente teve essa conversa sincera, eu cheguei a falar pra Deus que eu não queria nem mais sinal, eu queria uma confirmação muito clara para que eu não fosse confundida. E eu lembro que naquele mesmo final de semana eu calei as vozes e tentei parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Eu tive um momento com Deus e até então não tive resposta. E aí um certo dia a gente foi pra igreja e no meio da adoração, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida colocou a mão no meu ombro e falou o seguinte: eu vejo que você passou uma semana muito preocupada. Gente, eu confesso que na hora eu pensei, muita gente pode estar passando uma semana preocupada, resistente. E nisso ela falou assim, e eu vejo que é relacionado ao financeiro. Dentro de mim eu falei, tá começando a ficar mais
específico. Nisso, ela parou um pouquinho e falou: eu vejo sobre casamento. Uau! Gente, nessa hora eu já comecei a chorar muito. E lembrei da oração sincera que eu tinha feito com Deus. E o passo de fé que eu estava disposta, eu e o Dudu estava disposto a abrir mão do outro para estar pleno na vontade de Deus. Então eu vi que Deus começou a trabalhar de uma maneira sobrenatural. E quando ela falou casamento, eu fiquei quieta, comecei a chorar. Ela falou o seguinte: Deus pediu pra te falar uma coisa. Ele agrada muito do casamento de vocês. E vai acontecer ainda esse ano. Vocês precisam aprender a confiar plenamente nele, gente. Precisa de confirmação mais... Nossa, eu chorei muito. E depois disso, a gente continuou firme nesse sonho que a gente tinha de casar. Eu tive a certeza que era da vontade de Deus, eu tinha certeza que o Dudu era o homem da minha vida. Nesse dia, nossa mente explodiu e a nossa esperança reavivou, sabe? A gente começou a sonhar tudo de novo. Era muito cheio de altos e baixos. E a gente começou a sonhar de novo e planejar isso. Planejar o casamento. Nessa época também foi quando a gente conseguiu marcar a data do nosso casamento. Inclusive a gente gravou um vídeo, eu vou deixar na descrição o link desse vídeo para vocês assistirem, foi muito legal mesmo. Foi muito legal, gente, a gente gravou esse vídeo, a gente estava extremamente feliz por ter conseguido marcar a data no cartório. Não existia festa ainda, não existia casamento de noiva até então, mas nesse dia a gente estava tão feliz porque finalmente conseguiu agendar a data no cartório. Eu lembro que nesse dia a Camila orou e ela falou assim: pai, nós estamos indo marcar a data do nosso casamento no cartório. Se for da tua vontade essa data, que tudo dê certo. Se não for da tua vontade essa data, que aconteça algo errado ali pra mostrar pra gente que não era a data certa. Eu lembro que quando a mulher começou a assinar o papel e nos entregou falando assim: o casamento de vocês está marcado dia 21/7/2017. Gente, pra mim eu saí dali explodindo de felicidade, tanto que nós fizemos esse vídeo, depois vocês assistem, ficou bem legal. Foi um momento incrível, uma conquista muito grande e a gente viu que estava caminhando, estava mais perto de realizar esse grande sonho. E as surpresas de Deus não acabam por aí. Esse dia a gente saiu do cartório, a gente tinha um workshop para participar na igreja e a gente saiu direto do cartório, a gente estava atrasado, fomos para a igreja, chegou lá, a gente participou daquele curso. E eu lembro que no intervalo desse curso, a gente foi almoçar. Eu lembro que tinha 2 lugares vagos e uma mesa que tinha 2 casais sentados. E a gente perguntou se a gente poderia sentar ali, porque não tinha outro lugar e tal. E a gente sentou e começou a conversar com esses casais. E papo vai, papo vem. A gente acabou compartilhando da alegria que a gente tinha marcado o casamento naquele dia, que era um romper que a gente estava buscando muito e tal. E eles começaram a compartilhar também um pouco da história deles. Eles estavam casados recentemente e nessa hora aconteceu algo muito incrível. É isso mesmo. Uma das meninas que estavam na mesa falou assim pra mim: Camila, não vai embora até que acabe o workshop, sem falar comigo que eu preciso te falar algo. E na época me deu até um gelo na barriga, eu falei: meu Deus, o que será? Eu sabia que era algo de Deus. Eu já tinha certeza disso. Até porque eles não conheciam a gente, então eles não tinham informação nenhuma nossa, a não ser o que a gente estava contando de básico ali. É verdade. Eu lembro que ao terminar o workshop, eu encontrei com ela e ela começou a falar pra mim que quando ela foi se casar, ela ganhou tudo. Deus proporcionou tudo pra ela, inclusive o vestido de noiva. E na época, ela falava que a mãe dela sempre falava pra ela vender o vestido, pra que ficar guardando. E ela falava assim: mãe, da mesma maneira que Deus me abençoou, eu quero poder abençoar alguém. Só que eu preciso de um ok de Deus. E ela virou pra mim e falou assim: hoje eu tive o ok de Deus de te abençoar com o vestido de noiva. Gente! Uau, foi muito incrível. Incrível essa história, né, gente? Mas como o vídeo ficou muito comprido, nós dividimos em 2 partes. Então aumenta a sua expectativa e acompanhe o nosso canal.